A paz seja com todos da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes, agradecidos a Deus por Ele permitir nos encontrarmos mais uma vez para estudarmos a Sua Palavra. Estamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a vocês que oram pelo trabalho que nós aqui fazemos, pedindo que Deus nos dê compreensão, sabedoria, para comunicarmos a palavra de Deus e que a palavra possa penetrar no coração daqueles que ainda não aceitaram Jesus e que possam aceitar enquanto é tempo. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também nós queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para todos os ouvintes da Viva FM lá em Vila Velha, no Espírito Santo, especialmente ali o nosso diretor, o Arley Denardi. De segunda a sexta, às 7 da manhã, temos ali retransmitido esse estudo e o nome do quadro é Examinando as Escrituras. Que Deus abençoe a todos os ouvintes da Viva FM e de todas as demais rádios que retransmitem os nossos estudos e também as reflexões e orações à tarde. Mandamos um alô especial para o Sandro Willi e a esposa Luzia Rosário e todos os familiares lá em Anapu, Pará. Dolores Polheim e Edemar Teixeira são de Guabiruba, Santa Catarina. Esther Veríssimo é de Frutal, em Minas Gerais. Antônio Albuquerque é de Iracemápolis, São Paulo. Glenivaldo, Adrian, Regiane e Rejane são de Lauro de Freitas, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença agradecidos por tudo que tens feito por cada um de nós, por mais um dia de vida e por esta oportunidade que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a nossa mente, nos ajudando a entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco e que passam por momentos difíceis, por lutas, tribulações, angústias, dor, enfermidade. Tu conheces a cada um, Pai. Também aqueles que nos escrevem pedindo orações. Que as Tuas bênçãos, o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um, Pai. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e esta semana nós estaremos detalhando o grandioso plano de Deus que está centralizado em Cristo. Ontem nós comentamos aqui que nós fomos escolhidos e aceitos em Cristo. Nós não somos escolhidos por Deus pelas boas obras, pelo que nós fazemos. Não são méritos nossos. Os méritos são de Jesus, que veio a este mundo e pagou o preço do pecado, dando a sua vida por nós na cruz do Calvário. Então, este grande plano divino, que é a salvação de cada ser humano, está centralizado em Jesus. E conforme nós vimos ontem, nós estamos assentados, diz aqui o apóstolo Paulo, nas regiões celestiais. Mas como é que nós estamos sentados nas regiões celestiais se nós estamos aqui na terra? É através do nosso representante, Jesus Cristo. Jesus, depois que morreu, ressuscitou, ele voltou para os céus, está assentado à destra de Deus, Pai, nas regiões celestiais, nos céus, e ele está intercedendo por nós. Intercede por mim e por você. Por quê? Jesus intercede por nós, porque Jesus, irmãos, ele conhece as nossas fraquezas. Ele viveu como um ser humano, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele venceu. Jesus poderia ter pecado? Sim, poderia, ele foi tentado. Assim como Adão, antes do pecado, Adão não tinha tendência para pecar. Ele não havia sentido o gosto do pecado, e o gosto do pecado, fazer as coisas erradas, é bom. A nossa natureza carnal gosta do pecado. E então Jesus, assim como Adão, Jesus não tinha tendência para o pecado. E Jesus venceu. Aonde Adão caiu, Jesus venceu. E aonde foi que Adão caiu? Exatamente naquela tentação, daquela fruta da árvore proibida. Ali ele caiu. Jesus foi tentado também, a primeira tentação, transformar pedras em pães, foi no alimento também, na comida. Mas Jesus venceu. Jesus estava 40 dias sem comer, sem beber. Irmãos, se nós quisermos ser vencedores, a nossa vida precisa estar escondida em Cristo. Nós não conseguimos vencer o nosso pecado, a nossa tendência pecaminosa sozinhos. Nós somos falhos, somos fracos. E Jesus conhece a nossa fraqueza. É por isso que ele se compadece de nós.
É por isso que ele intercede por nós. Ele sabe que a nossa natureza pecaminosa faz com que nós gostemos do pecado e que nós não gostamos de fazer as coisas que Deus quer que nós façamos. Mas, pelo poder do Espírito Santo, nós somos transformados. E aí nós começamos a gostar de fazer também aquilo que é certo. Nós precisamos, irmãos, ter repulsa pelo pecado, assim como Jesus tinha. Mas Jesus ele só tinha essa repulsa pelo pecado, por quê? Porque ele tinha comunhão com o Pai diariamente, em oração, em estudo, em realizar o trabalho que ele veio realizar, de curar as pessoas, de evangelizar. E se nós vivermos assim como Jesus viveu, poderemos ainda assim falhar, mas nós seremos vencedores. A nossa vitória não está em nós, está em Jesus. Não pense você que por você estar passando por alguma luta espiritual, você não herdará o céu. Sim, o céu já está garantido a cada um de nós que cremos em Jesus, que reconhecemos que somos pecadores e que vamos a Ele dia a dia confessar os pecados e pedir forças para abandonar. A nossa redenção, amigos e irmãos, custou muito caro. A nossa redenção, ela custou o ouro do sangue de Jesus e as lágrimas, a prata das lágrimas de Jesus foi que custou a nossa salvação. A salvação ela é de graça, mas custou muito caro. Jesus precisou morrer. Por que Jesus precisou morrer? Porque Deus disse que aquele casal lá no Éden, se comessem do fruto proibido, eles morreriam. E acontece que eles caíram em tentação, entrou o pecado, eles saíram do jardim porque não poderiam continuar ali, tiveram agora que enfrentar a vida e aos poucos eles foram morrendo. Adão viveu 960 anos, mas ele sentiu o peso do pecado em sua vida, mesmo tendo vivido tanto tempo. Irmãos, a redenção, ela foi realizada por Cristo para pagar o preço do pecado. Quando o apóstolo Paulo usa esse termo aqui, redenção, que vem da palavra grega, o apóstolo Paulo está se referindo quando uma pessoa comprava a liberdade de um escravo. Naquela ocasião havia muitos escravos. Hoje ainda existe escravidão, não declarada, mas existe. As pessoas não têm direito a nada, têm que trabalhar em troca de comida e muito mal ainda, pouca comida. Mas naquela ocasião, o tráfico de escravos era constante. Vocês se lembram, navios negreiros, né, que eram levados da África para outros países, aí no Brasil mesmo? Quantos navios negreiros chegavam aí? E então o leiloeiro, né, aquele que levava os escravos para serem vendidos, ele começava a gritar, né, o preço do escravo. Olha, esse escravo aqui, falava as qualidades do escravo. E então alguém comprava para que esse escravo fosse para a terra dele trabalhar, para a fazenda. E houve ocasiões em que pessoas compraram escravos para dar a liberdade, era a carta de alforria. E Jesus então nos comprou, ele comprou a nossa liberdade. Estávamos condenados a morrer no pecado, longe de Deus, mas Jesus comprou, ele pagou o preço da nossa liberdade. Então, o preço custou o ouro do sangue de Cristo e a prata de suas lágrimas. Nós lemos aqui em Efésios, no capítulo 1, Efésios, capítulo 1, e nos versos 7 e 8, Paulo escreveu: Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Vejam, Paulo é claro aqui em dizer que ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho. Veja, irmãos, como é que nós temos vivido a nossa vida? Em reconhecimento à nossa liberdade da morte eterna que Jesus comprou por nós? Ou nós estamos sendo como pessoas
que não aceitam a Jesus, que não reconhecem e que andam como mortos ambulantes, mortos-vivos. Paulo diz isso aqui em Efésios capítulo 2, nos versos de 1 a 3. Olha o que Paulo escreveu. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Então, Paulo diz aqui, olha, vocês, ele está falando para os Efésios, mas ele está falando para mim e para você. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Vejam, muitas pessoas, estão por aí andando como mortos-vivos, em desobediência, nos muitos pecados, nos prazeres que o mundo oferece, e não reconhecem que nós fomos comprados por um alto preço. E então nós precisamos ser libertos da escravidão do pecado. Aqui em Colossenses, no capítulo 1 e no verso 3, o apóstolo Paulo ele diz: sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre. Paulo agradecendo a Deus pelos Efésios. Ele estava na prisão, Paulo, lá em Roma, mas orando pelos cristãos lá de Éfeso, melhor dizendo. Ele queria que os irmãos permanecessem firmes na fé, que não desanimassem. E nós também, irmãos, estamos aqui orando por todos aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, para que não desanimem, para que perseverem na fé, dando graças a Deus por você estar aí ouvindo, acompanhando os estudos e compartilhando. Em Tito no capítulo 2, nos versos 13 e 14, Paulo ele diz, Tito capítulo 2, versos 13 e 14, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Então vejam que Tito também escreveu que enquanto nós estamos aguardando esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus. Que dia é esse? A volta do Senhor Jesus. E que nós possamos então aceitar essa entrega que Jesus fez da sua vida para nos salvar, para nos libertar. Em Hebreus, no capítulo 9 e no verso 15, nós lemos aqui na palavra de Deus: por isso, ele é o mediador da nova aliança para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Jesus está intercedendo no céu por mim e por você. Ele é o mediador. Não existe outro mediador entre nós e Deus. Não existe santos, pessoas que viveram neste mundo e que foram usadas por Deus. Todos estão na sepultura aguardando a ressurreição. Não existe ninguém que pode interceder por nós a não ser Jesus Cristo, que comprou a nossa liberdade com o seu próprio sangue. Que nós possamos entender que nós fomos libertos do pecado pelo poder do sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário. Que possamos aceitar este sacrifício que foi feito há 2000 anos atrás e que liberta aqueles que creem na palavra de Deus. Eu insisto com cada um de vocês que leiam a sua Bíblia, leiam essas passagens que nós estamos citando aqui, sublinhe na sua Bíblia, para que você possa encontrar, quando você abrir a Bíblia, os versos que você está sublinhando. Esses versos vão nos ajudar muito em nossos momentos de crise, angústia, tribulação que vamos passar. Que nós possamos ter comunhão com Deus cada dia e ser grato a Ele por termos sido comprados pelo sangue de Cristo, para que nós pudéssemos viver com Ele eternamente. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, para dar continuidade a este estudo, mas nos lembremos o que Paulo escreve: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.